Olá, o programa Direito Sem Fronteiras vai falar da Antártica, o continente gelado, o segundo menor em área, mas que tem quase o dobro do tamanho do Brasil. E quase todos os países desenvolvidos, e mais os que têm proximidade geográfica com a Antártica, querem ter presença e direitos no território. Vamos explicar o motivo de tanto interesse e as regras, os tratados que regem a ocupação da Antártica. A Antártica rodeia o Polo Sul e, por isso, está quase completamente coberta por enormes geleiras. A temperatura mais baixa da Terra, menos 93,2 graus centígrados, foi registrada lá. As primeiras referências ao continente são ainda do século XVI, da época das grandes navegações. Mas o território nunca foi ocupado permanentemente nem colonizado, justamente por causa das condições climáticas. Juridicamente, a região está sujeita ao Tratado da Antártica, que abriu o continente à exploração científica, mas impediu a instalação de bases militares e congelou a exploração econômica e as reivindicações territoriais de 7 países: Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido. O tratado é assinado por 54 países. 29 são membros consultivos, porque são signatários originais ou porque conduzem pesquisas científicas na Antártica. Os outros 25 são membros não consultivos. Participam das reuniões que definem regras para o continente, mas não têm direito a voto. O Brasil é membro consultivo. Faz pesquisas científicas por meio da base conhecida como Estação Comandante Ferraz. A Antártica concentra 70% da água doce do planeta e, acredita-se, tem grandes reservas de petróleo, entre outros minerais de grande valor econômico. E para falar deste assunto, vamos conversar via Skype com Arthur Capella, doutor em Direito Internacional, e com Vânia Duleba, professora doutora do Centro de Pesquisas da Antártica da USP, a Universidade de São Paulo. Muito obrigado aos dois pela presença no programa Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para a professora Vânia. Professora, afinal, por que tantos países, e muitos deles tão distantes da Antártica, mas muito poderosos e ricos, por que tantos países têm tanto interesse nessa região? Bom, para responder essa tua pergunta, eu falaria que tem um contexto histórico, né? Então, os olhos de todos esses países estão por um motivo bem óbvio, tá? Econômico por detrás e geopolítico. Então, a Antártica, ela é um reservatório de grandes fontes, né? Minerais, de petróleo, de hidratos de gás, etc. e tal. Mas não é só por isso, não. Também por causa que a Antártica, ela é uma espécie de ela regula o clima da Terra, tá? Então é muito importante que vários países eles tomem conta da Antártica. Então, primeiramente, antes dessa questão ambiental, quando não se sabia do papel direito da Antártica, sem dúvida nenhuma o interesse dos países era econômico, que remonta desde a época das focas, que matavam para poder ter óleo, tá? E depois veio a parte do petróleo, etc. e tal. Mas atualmente esse interesse geopolítico e econômico está mais enviesado por quê? Por interesse ambiental, de preservar o quê? Preservar o clima da Terra, tá? Professor, existe um tratado internacional que regula a presença de vários povos na Antártica. O senhor pode nos explicar que tratado é esse? Quais são as regras para essa convivência entre os povos na Antártica? Na verdade, nós temos 5 tratados que regulamentam a Antártica. 4 deles estão em vigor, um deles não entrou em vigor, mas o primeiro tratado principal deles é o Tratado de Washington de 59, então, que foi assinado entre 12 países, Estados Unidos, União Soviética, Argentina, Chile, entre outros, e esse é o primeiro tratado que em 59 tenta estabelecer um regime jurídico internacional para todo o continente antártico, e ele é seguido por alguns outros tratados: o Tratado de Conservação das Focas Antárticas, a Conservação de Recursos Marinhos Antárticos e o Protocolo de Proteção do Meio Ambiente da Antártica. Então, o primeiro de 72, o segundo de 80 e esse último de 91. Então, não é simplesmente um tratado internacional, não é simplesmente uma regra, são pelo menos
4 tratados internacionais em vigor que regulamentam tanto aspectos de ambientais, de preservação do clima da Antártica, quanto também aspectos territoriais, o que significa, eu já adianto um comentário, ele não regulamenta aspectos territoriais, ele coloca em moratória as disputas territoriais. Então, não é que as disputas territoriais em torno da Antártica desapareceram, elas foram colocadas em suspenso, exatamente para realizar aquilo que a professora Vânia do Leba mencionou, que é cuidar da Antártica, não só porque, obviamente, há interesses econômicos, mas também por questão de preservação local do meio ambiente, para preservação do clima no globo como um todo, não só no hemisfério sul. Isso é uma questão importante também. Eu pediria que a senhora dissesse quem são os atores, quem são os países que hoje têm direito a ter base ou alguma presença na Antártica. Os países que signatários com reivindicação territorial, vamos ver, é o Chile, é a Argentina, a Inglaterra, o Reino Unido, né? A Austrália, Nova Zelândia e a Noruega, tá? Brasil não? Brasil não. O Brasil está na categoria de países com status consultivo. Depois vem uma outra categoria que é países signatários com direito reservado para reivindicação territorial. Nessa categoria, quem está é os Estados Unidos, e depois vem a União Soviética, tá? Que na verdade é a Rússia agora, tá? Então eles podem, eles não pleitearam antes da Argentina, nem antes do Chile, mas eles têm um direito reservado. Aí vem aquela outra categoria que aí sim, aí vai ter um status consultivo, que o Brasil faz parte, tá? A gente não pode reivindicar território nenhum, mas a gente tem direito ao quê? A participar da TCM, temos direitos, a TCM é uma reunião que tem anualmente e o Brasil tem direito a voto, tá? Depois, aí vão ser vários outros países que tem a Índia, está nessa categoria de países consultivo, a África do Sul, e depois aí tem os sem status consultivos, que aí, se eu não me falha a memória, Canadá, vários outros. E tem os outros que são só observadores, que não têm direito a voto, nada, são os países mais ou menos africanos, tem o México também, a Arábia Saudita, e aí vai. Tá? Professor, a proximidade geográfica não muda exatamente o direito de um país ter ou não território, porque o Brasil está muito mais próximo, embora não esteja tão próximo quanto o Chile e a Argentina, está muito mais próximo da Antártica do que o Reino Unido, que tem direito ao território. O que é que difere um do outro? Independentemente de alguém ter direito ou não, o que o Tratado da Antártica coloca é que nós temos questões mais importantes, como o uso pacífico da Antártica, o uso científico da Antártica, a preservação do meio ambiente, a preservação do clima, uma questão que a gente chama de solidariedade internacional. Então, essa é a primeira questão. Então, acho interessante colocar aqui que tentar diminuir essa preocupação, essa visão de pensar internacionalmente a Antártica simplesmente como um território a ser ocupado. Não existe uma ocupação de tomada da terra, digamos assim, da Antártica. Isso aí é uma pretensão de países como a Argentina, Chile, Reino Unido, Noruega, França. Isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto isso não depende tanto de proximidade geográfica. Sim, se as reivindicações territoriais eventualmente forem reconhecidas, ela realmente não tem uma questão de proximidade geográfica. E acho que isso é uma questão importante para deixar claro. Bom, o Reino Unido tem proximidade, ele tem as ilhas, vamos lembrar que ele tem a proximidade em 3 ilhas em disputa com a Argentina, né? Então tem a Geórgia do Sul e as Ilhas Sanduíche, que ficam bem próximas, são territórios ultramarinos do Reino Unido. A França tem as Ilhas Crozet e Kerguelen, próximas, né? Não são tão próximas assim da Antártica, mas próximas. Então existe uma proximidade geográfica, entre muitas aspas, por conta dessas pequenas ilhas, desses países próximos da Antártica. Mas ainda assim a Noruega não tem nenhuma reivindicação e também nenhuma proximidade territorial e ainda assim reivindica. Então isso não tem a ver com a proximidade geográfica. Uma outra questão que é importante deixar claro é que ter base científica na Antártica não significa ter território sobre a Antártica. Então o Brasil nunca apresentou oficialmente uma demanda territorial. Em algum momento, na década de 58, alguns geógrafos tentaram, no âmbito acadêmico, levar para o Itamaraty
essa pretensão territorial, mas isso foi barrado. O Itamaraty não levou a sério as discussões sobre pretensão territorial, numa discussão específica, que não vem ao caso mencionar, e isso nunca foi encampado pelo Itamaraty de uma maneira explícita de que o Brasil teria algum direito territorial. Então, o Brasil nunca fez, em vários documentos da Antártica, o Brasil se manifesta, ele diz abertamente, não fizemos reivindicação e jamais faremos. Então, é uma questão bastante importante que o Brasil não se preocupa. Ele quer ter a base científica, a Estação Antártica Comandante Ferraz, mas essa estação não significa que, por ter aquela estação, aquele territóriozinho onde está a estação é futuramente território brasileiro. Não é isso. Acho que é uma questão importante deixar claro para evitar confusões. Porque eu mesmo, antes, né, enfim, não nasci sabendo sobre a Antártica, né? Antes de estudar a Antártica, eu achava que aquela base, Comandante Ferraz, era território brasileiro. Mas não, isso não acontece. Isso está fora de... Então, outros países também que têm só bases científicas não têm pretensão territorial. Os únicos que têm pretensão territorial são esses 7, e que ainda não têm esses direitos reconhecidos e ainda em nenhum lugar, e isso depende de outras esferas que não o Tratado da Antártica. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a base Comandante Ferraz, a base brasileira lá, mas agora eu queria perguntar à professora, e como é que se administra esses interesses todos, porque em algum momento, evidentemente, eles podem e certamente se chocam. Enfim, quem administra isso institucionalmente? É a ONU? Quem fiscaliza? Como é que se procede? Tem reuniões anuais que é chamada ATCM. E nessas reuniões que são anuais, vão reunindo esses países, tanto os observadores quanto os que têm direito a voto, e são colocadas em plenárias problemas concernentes à Antártica, tá? E o que mais? Tem agendas, né? Então tem agendas, por exemplo, do lado científico, do SCAR, é levado também para a ATCM, do CONAP, que são agendas que são dos gerentes dos programas antárticos, também tem reuniões, eles levam essa agenda. Então, todas essas pautas, né? Tem o CEP, que é o Conselho da parte ambiental. Então, todas essas estruturas, elas têm o quê? Agendas, que são discutidas previamente, e depois elas são discutidas novamente determinados tópicos nessa reunião que é chamada ATCM, tá? A ATCM, como eu já falei, ela ocorre anualmente, e também tem um secretariado que fica lá em Buenos Aires. E esse secretariado, ele ajuda também a resgatar, a organizar todas as atas, e aí vai. Você tem que imaginar que, assim, o Tratado da Antártica, ele não é só o tratado, que nem o Arthur falou, ele é um sistema do Tratado Antártico. Então, ele tem vários outros, né? Que tem a CAMELAR, tem a das Focas, tem o Protocolo de Madrid, tá? E, além disso, o que tem mais? Tem essas estruturas, né? Essas entidades, que é, por exemplo, o SCAR, que é a parte científica, o CONAP, o CEP. Então, tudo isso tem que ser levado depois e é discutido em várias reuniões, e depois é discutido na TCM, tá? Que ocorre todo ano. Não é a ONU que administra? Não é a ONU. E também não é de nenhum país. Não é de nenhum país. Não é de nenhum país. Ele é internacional. Ele é um ambiente gerido internacionalmente por esse conjunto de países, pela TCM, como a professora Vânia do Leba mencionou, e pela comissão do Protocolo do Meio Ambiente, que ela também mencionou. Então, tem alguns órgãos, e onde ficam esses órgãos? Né? Ficam sempre se reunindo juntos a partir de uma coordenação que fica em Buenos Aires, que é a sede do Sistema do Tratado da Antártica, que fica na Argentina. Mas quem gera não é a Argentina, isso é importante deixar claro, não é a Argentina, não é nenhum país, não é a ONU, é esse sistema composto por todos esses 54 países, dos quais 29 têm direito ao voto. Na TCM, então, tem temas específicos, por exemplo, eu vou dar um exemplo, biorremediação ou bioprospecção. Então, os países que têm direito a voto, lembra que eu falei daquelas categorias? Eles vão lá e podem votar. Tá? E tem os observadores que, evidentemente, podem participar da TCM, mas não têm direito a voto. Bem, no próximo bloco, eu pediria que os dois falassem de uma questão que eu julgo importante. Ambos citaram a questão das pesquisas científicas, do meio ambiente, mas, naturalmente, há a vontade de exploração de recursos naturais. É permitido em alguma medida, em nenhuma medida, pode ser permitido em algum dia? Isso é desejável? Não é? Vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Nós voltamos já já.
Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos sobre a soberania da Antártica. E os nossos convidados são o professor Arthur Capella, doutor em Direito Internacional, e a professora Vânia Duleba, professora doutora do Centro de Pesquisas da Antártica da USP, Universidade de São Paulo. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar para ambos. O que é mais importante? É a preservação ambiental da Antártica, as pesquisas científicas que vários países fazem lá, ou até a exploração, ainda que controlada, de recursos naturais? Em virtude da importância da temática científica, ambiental, pacífica e climática na Antártica, a discussão sobre exploração de recursos minerais na Antártica, isso está bloqueado. Isso de acordo com o Tratado de Meio Ambiente, o Protocolo de Meio Ambiente da Antártica, isso pode eventualmente ser rediscutido lá na frente, em 2048, se as partes quiserem, o que significa que talvez nem em 2048 isso seja rediscutido. Por outro lado, você pode fazer a análise de biotecnologia, ou seja, você buscar recursos biológicos de maneira sustentável para garantir uma exploração econômica não de minérios, mas de recursos naturais, tá? Então, só como alguns exemplos para fins medicinais, para fins para o setor farmacêutico, para novos pesticidas e herbicidas, para o setor de cosmético, ou seja, nós temos muitas outras possibilidades de uso de recursos biológicos, marinhos vivos, não minerais, né, marinhos, mas biológicos, que podem ter outras capacidades, digamos assim, de exploração econômica. Então, para a sua pergunta, se eu puder concluir, claro, a Vânia pode me complementar, para concluir, o mais importante na Antártica não é a exploração, por enquanto, na regulação jurídica internacional vigente da Antártica, a exploração de recursos minerais, mas sim a preservação do meio ambiente e a preservação de condições climáticas. Caso haja uma exploração de recursos marinhos vivos, né, biológicos, microcrustáceos, fungos, etc., isso pode ser feito, mas com muitas restrições, quando digo restrições, com muito controle dessas atividades de bioprospecção e de tecnologia genética, biotecnologia, agora não sei se esse é o termo correto, mas é nesse sentido que é autorizado algum tipo de exploração econômica. Fora, e é outro parênteses, eu juro que eu termino, a questão de exploração de turismo na Antártica, que é permitida. Então, lá, eles permitem, por exemplo, só 12 espécies de peixes que podem ser exploradas comercialmente, tá? Que é a merluza negra e por aí vai. E também pode ter uma taxa que pode ser explorada de crio. Então, acho que é 620 mil toneladas por ano que pode fazer isso. Fora isso, exploração mineral não pode, tá? Explorar petróleo, hidrato de gás, ou outras riquezas que tem, não é permitido. O professor Arthur citou vários tipos de pesquisas que podem e são feitas lá atualmente. Eu me lembro agora de cosméticos, por exemplo, que outras a senhora tem conhecimento e que tem relevância, tem importância. Olha, tem estudos de fungo, tem um colega meu que trabalha com essa parte de fungos, e essa parte de fungo de protetor solar. Então, assim, são inúmeros. Tem um outro colega da USP que também está trabalhando com a parte de algas, que são substâncias que ele está extraindo. Tem toda a parte de biotecnologia, tá? E essa parte de biotecnologia que a gente fala é a parte de bioprospecção. Então, está começando ainda, já tem vários trabalhos robustos, mas ainda é um campo novo que tem que ser descoberto, várias outras substâncias que tem que ser ir lá prospectadas e depois trazidas para poder vender um material depois, tá? Algum remédio, cura de câncer, cura de outras doenças, tá? Então ainda está se estabelecendo ainda isso. Não há ainda uma definição da ideia de bioprospecção, está sendo discutido ainda. O Brasil tem algumas contribuições nesse sentido nas últimas ATCMs, e o que eu mencionaria é que o papel do Brasil na bioprospecção ele tem deixado cada vez mais claro, porque, claro, se você faz algum tipo de atividade, isso é muito importante do Tratado da Antártica, que tem a ver com a ideia e isso, para reiterar, a regulação jurídica internacional da Antártica não é territorial, não é essa discussão, nem de exploração de recurso mineral, mas toda atividade científica que é desenvolvida por questões inúmeras, né? Pode ser questão ambiental, pode ser paleontologia, pode ser inúmeras questões na Antártica,
todo produto de pesquisa, quando produto, todo resultado científico tem que ser compartilhado dentro de uma plataforma que o próprio sistema da Tratado da Antártica disponibiliza. E a contribuição do Brasil nessa discussão sobre bioprospecção, pelo menos os documentos que eu acompanhei das ATCMs, eles mencionam que o Brasil tentou dar alguma contribuição para dizer o que seria bioprospecção autorizada pelo tratado e reiterando e reafirmando a obrigação dos países membros da Tratado da Antártica em garantir a rápida, ampla compartilhação, compartilhamento dessas informações dos resultados de pesquisas, porque no fundo, a questão da preservação do meio ambiente e tudo aquilo que se pesquisa nesse território que é internacional, ele é um território internacionalizado, a Antártica, isso tem que ser compartilhado por todos, para todos os usos possíveis, sejam econômicos ou não econômicos, isso tem que ser compartilhado. Professora Vânia, como é que a senhora avalia o papel que o Brasil desempenha lá na Antártica, a base mantida lá pela Marinha, a relação com os pesquisadores, da USP, por exemplo, que a senhora conhece bem, enfim, como é que a senhora avalia o trabalho que o Brasil faz lá? Olha, eu tenho muito orgulho do nosso programa antártico brasileiro, tá? É um programa que tem estatura de um país desenvolvido, mas que às vezes com orçamento pequeno, tá? Então a gente é muito heróico, porque tem fases que tem muito dinheiro que entra para pesquisa, depois aumenta, depois diminui. Então, assim, nós somos muito heróicos nessa parte aqui de resistir esses fluxos, né, que vão aumentando. Por exemplo, agora teve toda essa parte da construção da estação, que entrou um aporte imenso para poder construir a nossa estação, tá? Mas, assim, ele não é um fluxo contínuo. Então, mesmo assim, de cabeça, não posso te falar, assim, quanto que varia muito. Tem picos altos, depois vai períodos que não temos verba, às vezes, para fazer pesquisa, mas tem outros que estamos períodos áureos, tá? O que eu posso te dizer é que nos últimos anos recebemos uma quantidade expressiva de dinheiro que foi canalizada para o quê? Para construir a nossa estação antártica. E respondendo a sua pergunta, temos pesquisadores muito bons, que são referências mundiais na parte da Antártica. Só que assim, eu tenho que falar que ainda a gente tem que trabalhar muito ainda, tem que ter mais dinheiro para fomento para pesquisa. Professor Arthur, como é que se administra a presença brasileira? Quem é o responsável, o coordenador? Como é que se organiza a presença brasileira na Antártica? O ProAntar ele é um programa interministerial, o que significa nós temos tanto o Ministério de Relações Exteriores como o Ministério de Ciência, o MCTI, como o CNPq, como o Ministério da Defesa, da Marinha. Então, ele é um programa interministerial que é gerido de maneira conjunta por diferentes órgãos do governo federal brasileiro. Acho que talvez a Vânia também tenha informações de outros órgãos, mas fundamentalmente defesa, por causa do apoio logístico da Marinha, relações exteriores, ciência e tecnologia, o CNPq, entre outros. Então, são esses 4 aqui, tá? Então, é a Marinha, né? No caso, o Ministério da Defesa, o Ministério do Meio Ambiente, das Relações Exteriores e, claro, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, tá? Como que faz assim? São lançados editais, tá? Esses editais são lançados pelo CNPq e esses editais, a quantidade de dinheiro que é distribuído, né? Ele está vinculado com o orçamento da União, tá? Então, por isso que eu te falei que tem períodos que vão ter editais que vão ter um aporte muito grande e vai ter períodos, épocas que o dinheiro é escasso, tá bom? Então, primeiro começa assim, o CNPq lança editais, então todos os pesquisadores de todas as universidades, eles podem participar desses editais. E aí é por uma espécie de uma análise muito rigorosa do currículo do pesquisador, se ele já trabalhou ou não, é a proposta, né, o projeto que ele faz, se ele é execuível ou não, a qualidade científica desse. Então, teoricamente, todos os pesquisadores do Brasil inteiro que podem participar desses editais que são lançados pelo CNPq, tá? E aí, assim, uma vez que são selecionados, passam por revisão de pares, o CNPq aprova esses projetos, passa depois pelo Ministério do Meio Ambiente, que também vai olhar se aquele projeto vai causar algum dano à Antártica, aos ecossistemas, tá? É aberto a todo mundo,
mas é por competição, porque o dinheiro é muito escasso, não dá para todos os pesquisadores serem contemplados com aquela verba que é liberada. Professor Arthur, eu gostaria de voltar à questão ambiental. A Antártica tem a maior, talvez, ou uma das maiores reservas de água doce do mundo. E aí eu lhe pergunto, numa situação de escassez mundial de água, seria legítimo ou legítima a exploração de água doce da Antártica? A ideia de legitimidade seria, será que seria factível a gente e interessante utilizar recursos que, obviamente, demoram séculos para serem construídos, que são gelo, né? E que isso, a retirada de grandes quantidades de gelo daquele território pode impactar num grande desequilíbrio ambiental. Então, assim, legalmente não está impedido, porque até hoje, aparentemente até onde eu acompanhei, não são grandes quantidades. Isso não atrapalhar, entre aspas, a reposição da quantidade de gelo lá. E não sei se muitos países fazem isso. Agora, se seria legítimo isso, eu me pergunto, enfim, é uma questão a ser debatida, né? É uma questão a ser pensada, mas a retirada de grandes quantidades de gelo vai impactar na regulação climática do mundo como um todo, não só do hemisfério sul, como do hemisfério norte, a questão de preservação da vida lá. Então, não tem seres humanos que moram lá, né? Não tem nenhuma população que mora lá, fora os cientistas, né? E os militares que moram nas bases. Mas toda a vida animal, vegetal, né, microbiótica, enfim, que pode ser impactada por a retirada de grandes quantidades de gelo, de água doce de lá, pode ser também fatal e impactar essa legitimidade, na minha visão, claro, da retirada desse recurso água doce disponível enquanto gelo. Qualquer coisa que você desestabiliza aquelas geleiras que já são frágeis e estão tendo uma série de problemas, principalmente do lado da Antártica Ocidental, na região da Península Antártica, as geleiras elas estão colapsando. Tudo isso altera, quando você mexe nisso, vai alterando o que é os padrões de correntes oceânicas que depois vai ser distribuído pelo mundo inteiro. Então, isso é um assunto que é muito delicado, que precisa ser discutido com muita cautela. Vamos lembrar que a Antártica, diferente do Ártico, o Ártico é praticamente um gelo, ele é gelo, o Ártico, um gelo boiando em mar. Exato. Agora, a Antártica é um continente que está submerso por um peso gigantesco de gelo. O que acontece, se você começar a retirar muito gelo, também aquele continente vai levantar também. E tudo que está, não tudo, mas quero dizer, tudo que está embaixo daquele gelo vai sair, né, em termos de vidas que a gente não conhece, em termos de gás carbônico que está aprisionado, então, muitas coisas que podem derivar de uma eventual corrida ao gelo, né, esse novo ouro, né, a água doce, que seria o gelo da Antártica, isso pode impactar em muitas questões ecossistêmicas, digamos assim, né, local e globalmente, atrapalhar ou mudar a regulação climática, em termos de temperatura das correntes de ar e de mar, os animais, as fauna e flora que vivem lá, acho que são os termos mais, né, mais gerais que eu posso utilizar, fora que isso pode... Então, isso tudo para dizer que seria temerário. Acho que é mais importante, talvez, pensar em como preservar as águas doces que existem nos países do que achar, bom, vamos destruir aqui tudo que nós temos de água doce no nosso país para depois ir atrás da Antártica. Seria exatamente o contrário, não pensar a Antártica como um recurso disponível, o último recurso. É um recurso que não deve ser tocado e preservar os seus recursos hídricos o quanto antes, dentro dos países. Bem, nós chegamos ao fim do programa, agradecemos e muito, tanto ao professor Arthur Capella, doutora em Direito Internacional, quanto à professora Vânia do Leba, professora doutora do Centro de Pesquisas da Antártica da USP, a Universidade de São Paulo. E obrigado também, claro, a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau.